Segundo previsões, dizem que para o ano 2020, no Brasil é para ter 30% de evangélicos. Mas quando a gente ouve o pastor Mário comentar de um dia visitando, caminhando por uma capital de Porto, nesse caso Porto Alegre, mas em outra cidade, e não encontrar alguém que se comprometa publicamente e diga, sim, eu sou um cristão, nem falemos evangélico, nada, não, eu sou um cristão. Então acho que alguma coisa está errada com os números, alguma coisa não está muito certa. E a verdade é que da boca para fora, todos nós, ou muitos, falam que são evangélicos, ou são cristãos, ou creem em Deus, e até mencionam o nome de Deus. Se vocês têm uma conta de Facebook e olham no Facebook, vão ficar admirados da quantidade de pessoas que se dizem ser cristãos ou falam a respeito de Deus, mas quando postam certas coisas, eu começo a duvidar de que significa ser cristão. O que é ser um filho de Deus? O que é dizer eu sigo a Deus? Eu conheço a Deus? Talvez como é o Deus, o patrão, como os gaúchos falam, colocam dessa maneira, mas o que significa realmente ser cristãos? Eu acho que cristão significa comprometer-se publicamente com Cristo, assumir publicamente que eu sou cristão. E na Bíblia nós temos um meio estabelecido por Jesus, pela qual nós podemos testemunhar publicamente que nós somos cristãos. E no final desse mês, no último domingo do mês de novembro, nós queremos dar essa oportunidade para que aqueles que ainda não fizeram isso possam fazer publicamente, testemunhar de que eles são cristãos, de que são filhos de Deus. Estou falando a respeito do batismo. E o tema que gostaria de compartilhar hoje é batismo, uma opção ou manifestação de amor a Jesus? Será que o batismo é uma opção ou é uma manifestação do nosso amor para Jesus ou a Jesus? A verdade é que Jesus nunca desejou, nunca esperou e nunca transmitiu a ideia de que as pessoas seguissem a Ele por medo, ou por obrigação, ou por temor. Não. Jesus quer que nós sigamos a Ele por amor, em resposta ao amor de Ele, mas porque nós o amamos. Nós queremos seguir a Jesus e seguimos a Jesus porque nós amamos a Jesus. E o batismo, esta oportunidade de testemunhar publicamente, é um mandamento que Jesus nos deixou antes de subir, antes de ascender aos céus, depois que Ele ressuscitou, depois que Ele ficou 40 dias aqui nesta terra, reuniu os seus discípulos e Ele, subindo para os céus, se despediu. E antes de despedir-se, Ele deixou as últimas recomendações, as últimas palavras enquanto Ele esteve nesta terra. E Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É a última palavra, a última recomendação, o último mandamento. E mesmo sendo um mandamento ou uma ordem, Jesus deseja que essa ordem ou que esse mandamento seja por amor a Ele, em resposta ao amor, porque nós decidimos amar a Jesus. Nós entendemos bem que deveríamos falar um pouco a respeito do batismo, porque no domingo de batismo já não vamos ter essa oportunidade. Gostaríamos de transmitir isso e comunicar aos irmãos, aqueles que ainda não se batizaram, aqueles que gostariam de batizar-se, fale com um dos pastores e participe da reunião que teremos mais para frente, para falar mais a respeito deste tema. Mas entendimos que seria importante compartilhar alguns textos de por que nós entendemos que
é importante o batismo. O que significa o batismo? O que é o batismo? Qual é o seu significado? Por que fazemos isso? Somente porque Jesus disse isso? Mas tem mais informações que gostaríamos de compartilhar. É um símbolo externo de uma mudança interna. É simplesmente um símbolo externo de uma mudança interna. Diz 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando uma pessoa se compromete com Jesus, quando uma pessoa se entrega a Jesus, aceita Jesus como Salvador da sua vida, acontece uma transformação. Talvez no início não é tão percebido essa transformação, essa mudança, mas realmente acontece, a palavra de Deus diz, as coisas velhas passaram, se faz tudo novo. É uma questão do coração, ele muda, o nosso coração muda, há realmente uma nova criatura. O batismo na vida de quem ama Jesus nada mais é que uma oportunidade de publicamente testemunhar que ha aceitado a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O batismo não faz a pessoa cristã, não faz a pessoa santo, especial, ter como se diz assim, algum dom especial na sua vida. Não faz a pessoa cristã. O batismo simplesmente declara aquilo que já aconteceu. Se aconteceu, se não aconteceu, é simplesmente uma encenação. É, por exemplo, como o casamento, as alianças no casamento. As alianças do casamento é simplesmente um símbolo, um simbolismo de que eu me tenho comprometido com a minha esposa e tenho comprometido diante de Deus e diante das testemunhas, diante da igreja, que eu vou permanecer junto com ela, eu vou ficar junto com ela. Mas o que me faz casado não é a aliança. Eu posso perder a aliança e mesmo assim eu vou seguir sendo casado com Cláudia. O que me faz ser casado é o compromisso que eu tomei com a Cláudia, que eu fiz com ela diante de Deus. E o batismo é simplesmente também um símbolo exterior do compromisso que eu tomei com Jesus Cristo, se eu assim realmente o fiz. No batismo, estamos dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho de Cristo, e eu estou publicamente testemunhando de que eu sim sou um cristão, um seguidor de Jesus, e eu obedeço a sua palavra. Ou seja, no batismo, quando a pessoa entra nas águas, é como uma figura de que a vida velha está morrendo, ha morto, a vida velha morreu. E quando sai das águas, é o simbolismo de que uma nova vida começou. As coisas velhas ficaram para trás, eis que se faz tudo novo. Além disso, é uma demonstração que eu desejo seguir o exemplo de Jesus. E eu gostaria, temos lá no arquivo um pequeno filme do batismo de Jesus. Eu vou pedir que possamos assistir agora um pouquinho. Por que eu devo ser batizado? Porque eu quero seguir o exemplo de Jesus. No Rio Jordão, João Batista chamava as pessoas para o arrependimento, testemunhando publicamente dessa nova vida que eles tinham aceitado em Jesus Cristo, aceitando o perdão dos seus pecados. E para testemunhar publicamente disso, eles batizavam. Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo.
Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Por que Jesus foi batizado? Para ser salvo? Se ele era perfeito, Deus conosco. Jesus foi batizado como um símbolo de obediência, um exemplo a seguir. Muitas das coisas que Jesus fez não era porque ele tinha que fazer como para cumprir, para poder obter a salvação, mas ele fez isso para nos deixar um modelo para nós seguir. Então, o batismo, ao batizar-nos, nós estamos demonstrando que desejamos seguir o exemplo de Jesus. E quando Jesus foi batizado, Deus, desde os céus, diz: este é meu filho em quem eu me comprazo. Foi como umas palavras de aprovação que comoveram o coração de Deus. O coração de Deus foi comovido pela submissão, pela humildade e pela obediência de Jesus, para que se cumpra toda a justiça. Por isso, quando somos batizados, queremos batizar-nos porque queremos seguir o exemplo de Jesus. Além disso, prova de minha nova vida em Cristo. Como podemos demonstrar que somos um cristão? Claro, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através das nossas palavras. Mas uma maneira de demonstrar que realmente somos cristãos, publicamente assumindo esse compromisso e obedecendo a Deus, seguindo os seus mandamentos como nós desejamos fazê-lo. É uma representação da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo simboliza a morte da velha vida para o renascimento para uma nova vida em Jesus Cristo. No batismo, dizemos que é um funeral, o funeral de nosso eu. Morre o nosso eu e assumimos a Cristo. Como diz em Romanos, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos numa nova vida. Então, o batismo tem um significado, um simbolismo, um significado muito profundo. Não é simplesmente uma ordem que carece de significado. Ele tem um significado muito profundo. A pergunta é: quando deve ser o batismo? Quando deve ser o batismo? E eu digo que nós gostamos de seguir o modelo bíblico. Nós gostamos de seguir o que diz a Bíblia. E na Bíblia nos mostra um padrão que era a seguinte: os discípulos ensinavam, pregavam, as pessoas entendiam, criam, aceitavam e então as pessoas eram batizadas. Lemos isso no Atos capítulo 2, 41, no dia de Pentecostes. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Depois que Pedro tinha pregado, eles ouviram, aceitaram, entenderam e então foram batizados. Em Atos 8:12 diz: mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. Novamente, foi pregado a palavra, foi ensinado, o pessoal ouviu, entendeu, creu, aceitou e então foi batizado. Atos 16, 14 e 15. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia,
uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus. E o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo estava dizendo, o que Paulo estava pregando. E ele e as pessoas da sua casa foram batizadas. Novamente podem ver, foi pregado, foi ensinado, Deus abriu o coração das pessoas, eles entenderam, receberam e foram batizados. E ainda Atos 16, 32 e 33. Eles pregaram a palavra do Senhor a todos os que estavam em sua casa, e tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. O modelo bíblico que nós gostamos de praticar é pregar, ensinar, a pessoa tem que ouvir, tem que entender, tem que aceitar e ali então tem que ser batizado. Como deve ser o batismo? No meio cristão existem pelo menos 3 diferentes formas de batismo. O batismo por aspersão, que é a água jogada em cima da cabeça da pessoa, aspergida, chuviscada, ou queira mencionar como quiser, digamos, colocada sobre a pessoa. Sobre a cabeça da pessoa, perdão. Não é necessário uma piscina, não é necessário um batistério, não é necessário um rio. Simplesmente uma vasilha e então jogar água por sobre a cabeça. É a prática das igrejas católicas, das igrejas luteranas, das igrejas presbiterianas, metodistas, congregacionais, entre outras. Depois está o da efusão, que é semelhante também à expersão. Bem parecida com ela, é colocada água por cima da cabeça do candidato. E depois tem o da imersão. A pessoa é colocada dentro do batistério, ou dentro de uma piscina, ou dentro de um rio, e então o ministro, o pastor, a pessoa autorizada por Deus, dirigida por Deus, realiza o batismo, submerge a pessoa dentro para que simbolize realmente o ato da morte de Jesus Cristo e do nascimento para uma nova vida através da ressurreição. E normalmente é realizado em um lugar de abundante água, batistério, rio ou piscina. Verdade que o batismo significa submergir. A palavra batismo significa submergir, meter na água, inundar. E vemos na Bíblia, o padrão bíblico era que o batismo era realizado em águas, realmente no Rio Jordão, outros rios, onde era submergido totalmente o corpo. Foi assim no início da igreja cristã. Pergunta: o batismo salva? O batismo salva? Se um mandamento, podemos dizer que então ela salva. A verdade é que o batismo em águas não salva a ninguém, porque isso é uma ordenança bíblica para os cristãos, para aquele que crê. Jesus disse em Marcos 16, 16, quem crer e for batizado será salvo. Jesus não diz, quem for batizado e crer será salvo. Ou seja, o primeiro requisito para o batismo é que tem que crer. O batismo é para cristãos, não é para não cristãos. A salvação é pela fé, não é por obras. É pela graça de Deus, é um presente de Deus, a salvação, que nós devemos aceitar. Jesus já fez tudo por nossa salvação. Ele morreu na cruz, ressuscitou, Deus o ressuscitou ao 3º dia. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo. Temos que aceitar o que Jesus fez. Então, o batismo não salva. É um engano. O ensino de que o batismo é para a remissão dos pecados. E a verdade é que Jesus mesmo declarou isso. Quando, por exemplo, na sua morte, quando estava sendo crucificado, um dos malfeitores se arrependeu. Aceitou Jesus. E Jesus disse para ele, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Este malfeitor teve tempo para ser batizado? Não, não teve tempo. Mas Jesus prometeu para ele que ele seria salvo. O batismo não salva ninguém. Quem salva é Jesus,
o sangue de Jesus Cristo. Ou seja, todos os que foram alcançados por Jesus serão salvos, mas não todos os que foram batizados serão salvos. Só os que foram alcançados por Jesus, aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que se arrependeram de seus pecados e aceitaram Jesus, esses sim vão ser salvos. Não os que foram batizados. Os que foram batizados, mas se não foram alcançados por Jesus, serão condenados. Então, se o batismo não salva, se o batismo, então, é uma opção, não é um mandamento. Se o batismo não salva, para que eu vou fazer? A verdade é que ser batizado não te salva, nem não ser batizado te condena. Mas os motivos pelas quais você não quer se batizar poderão te condenar. O batismo não salva. Ser batizado não salva. E não ser batizado não te vai condenar também. Mas os motivos pelos quais você não quer ser batizado, esses motivos poderão te condenar. E isso é muito sério. A pessoa que aceita Jesus, que se compromete, que diz, Senhor, eu te quero servir, me aceita como meu filho, eu quero ser teu filho, eu quero andar nos teus caminhos. Essa pessoa deve ser batizada. Não existe razão pela qual não ser batizado. Por que não ser batizado? E talvez tenha algumas opções, alguns motivos. Eu penso, não conheço os corações de todos, mas talvez exista os dois principais que podem existir em nossos dias hoje. Eu já fui batizado quando bebê. Quando fui criança, meus pais foram batizados, para que eu vou ser batizado de novo? A verdade é que o batismo em criança não tem base bíblica. Não tem fundamento bíblico. Um bebê recém-nascido não pode colocar a sua fé em Jesus Cristo. Um bebê recém-nascido não pode arrepender-se de seus pecados. Não pode escolher servir a Jesus ou não servir a Jesus. Ele não tem essa capacidade. Além disso, um bebê não consegue compreender o significado espiritual do batismo, o simbolismo da morte de Jesus, do sepultamento de Jesus e da ressurreição de Jesus Cristo. Um bebê não tem essa capacidade. Então, muitas vezes, pelo falso ensinamento de que o batismo é para a regeneração dos pecados, não. Quem regenera os pecados é o sangue de Jesus que nos salva. Não o batismo, é o sangue de Jesus que nos salva. Então, muitos às vezes acreditam ainda que por esse motivo alguns não fazem, porque se for batizado criança, para que você é batizado? Outros motivos é talvez porque tem vergonha ou tem medo. Tem vergonha ou tem medo. Uma pessoa que evita ser batizada devido ao orgulho, devido à vergonha ou devido ao medo, ou porque não quer reconhecer publicamente que é cristão, não quer testemunhar publicamente de que serve a Jesus, de que escolheu Jesus, então é para duvidar a sua salvação. É para duvidar a sua salvação nos tempos bíblicos. Quando uma pessoa se convertia da religião pagã para a religião cristã, ele testemunhava logo publicamente da sua decisão através do ato do batismo. Ou seja, o batismo era usado para tornar pública essa decisão. E aqueles que se recusavam, não queriam provar publicamente a sua decisão, então eles não eram considerados salvos, duvidavam da salvação, não acreditavam realmente o que tinha acontecido. E naquela época, reconhecer publicamente que é cristão significava a morte em muitos casos. Então era realmente assumir uma vida, a sua vida corria perigo. E quando uma pessoa não queria fazer isso, por medo, por vergonha, então não era compreendido. Os discípulos não podiam aceitar, os primeiros cristãos não podiam entender que uma pessoa que aceitava Jesus e não queria ser batizada, isso era impossível, era inviável. Não acontecia isso no seu tempo. Disse Jesus, se alguém tiver vergonha de mim ou do meu ensinamento,
Então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa quando ele vier na sua glória e na glória do Pai dos santos anjos. Então, batismo, opção ou manifestação de amor a Jesus? Eu espero que nós não obedeçamos ou não façamos este ato por medo, ou por obrigação, ou porque estamos sendo pressionados, ou enfim. Não. Que nós realmente façamos esse ato como demonstração de que nós amamos a Jesus, de que nós queremos nos comprometer com Ele e de que nós queremos seguir o seu mandamento. E João diz: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Que Deus nos ajude, que Deus ajude. Talvez tenha pessoas que estão relutando com esse passo. Eu quero animar a vocês, e queremos orar por vocês. E se você tiver lutas, tiver questionamentos, tiver dúvidas, venha, fale com um dos pastores. Vamos conversar, vamos ajudar, queremos ajudar para que todos nós sigamos a Deus. Não por obrigação e não por uma opção, senão porque queremos amar a Jesus. Vamos orar, irmãos, vamos colocar-nos de pé para um momento de oração. Jesus, o nosso Pai, te queremos agradecer por esse culto que Tu nos deste. Obrigado por falar a nossa alma desde o início, com cada música, com cada palavra que temos ouvido, com as orações. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, e por deixar-nos mandamentos que não são pesados, mas mandamentos, Senhor, que demonstram o nosso compromisso a Ti e nosso amor a Ti, Senhor. Senhor, te queremos agradecer por tanto amor que Tu tens dado, que tens derramado a Tua vida por nós, morrendo na cruz por pessoas que não merecíamos tanto amor, Senhor. Obrigado, Jesus, por obedecer, por vir até aqui, Senhor, e por permanecer fiel, e por obedecer às ordenanças, a justiça de Deus que tinha sido estabelecido desde os princípios da criação, Senhor. E nós queremos também obedecer, queremos andar em Teus caminhos, e queremos, Senhor, que realmente nós possamos ser reconhecidos como filhos Teus, Senhor. Não somente porque dizemos ou porque viemos os domingos aos cultos, mas porque especialmente obedecemos a Tua palavra e nos comprometemos publicamente contigo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda aqueles especialmente que têm dúvidas, que têm questionamentos, talvez têm medo ou vergonha, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, tudo o que precisamos seguir a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, a decisão de cada um, Senhor. Queremos Te agradar, queremos Te honrar, queremos Te seguir, queremos Te servir. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. Pode sentar um instantinho. Eu pedi licença ao meu filho de dizer umas palavras ainda. É coisa bonita poder sentar no canto. E disse: Natália, eu hoje não quero dizer palavra nenhuma, só quero sentar no canto e agradecer que eu tenho um canto que posso pertencer a esse rebanho. Mas agora, ouvindo a mensagem sobre o batismo, eu tenho que narrar para vocês. Talvez o pastor Isaí pode colocar mais uma vez, que saiu na Educadora. Não sei quantos ouviram a Educadora, na Difusora no próximo domingo. Porque é simplesmente grande demais o que a prima passou. Segundo a tradição da nossa família, ninguém poderia se batizar de novo. Meu pai e a mãe só o fizeram quando o câncer fez a última palavra. Isso foi triste para mim, saber que meu pai e minha mãe só se batizaram quando o câncer fez o trabalho. Eles já estão na eternidade, conseguiram fazer ainda antes. Mas por que tanta demora? E agora a prima estava lá, eu soube que ela se converteu, mas eu ia tocar na questão batismo nem brincando.
nem pensar. De repente ela disse: e sabe, lá já na Garcia, na igreja onde estivemos lá, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu cheguei a um lugar assim, muito especial, e tinha uma luz muito forte. Eu não sei muito os detalhes agora, mas tinha um trinco, e esse trinco dessa porta eu tinha que abrir, e eu não quis, mas no fim eu fui lá e abri o trinco, e nisso se abriu uma grande luz, brilhou uma grande e forte luz daquela porta que se abriu. E eu nunca entendi o que significava esse sonho. Passaram muitos anos e eu esqueci o sonho, mas de repente eu entendi que eu devo ir para as águas do batismo. Eu pensei: tu não está falando verdade? Para o meu microfone ainda, isso vai para o ar, moça. E aí ela disse: quando eu cheguei perto do tanque batismal, e o pastor me estendeu a mão e eu coloquei o pé na água, eu vi aquele sonho como se estivesse acontecendo naquele instante. Havia uma alegria em toda a igreja, e todos jubilaram comigo, e para mim parecia que agora aquela luz que eu vi, após abrir a porta, eu estava vivendo o que eu vi em sonho há muitos anos. Eu quero vos encorajar: na igreja de Deus, ninguém é obrigado a nada, mas é convidado a tudo, e por menos de tudo não serve nada. Eu lembro quando fiz o batismo lá na Argentina, no Encontro de Jovens. Faz uns 2 anos se batizaram cerca de uns 30 jovens. Tinham 10 na lista. Por fim batizamos cerca de 30 jovens. Foi no Encontro de Jovens na Argentina, e um veio chorando muito forte para mim. O nome dele é Dave, muitos conhecem. Era um músico que tocou um dia aqui. Ele falou: Isaí, chegar em casa e falar que eu me batizei significa briga com os meus pais. Eu não sei se eles vão me abandonar, eu não sei se eles vão me aceitar ainda como filho, mas eu estou me batizando porque esse é o caminho que eu escolhi para mim. E foi muito bonito, ouvi depois dele também. Os pais acabaram aceitando. Nenhum pai vai deixar o filho por causa disso, mas a sua fé não foi abalada por causa da dúvida de alguém outro. E assim eu quero encorajar você também a tomar essa decisão. E aqueles que já estão batizados, animem outros, estejam animando a tomar esse passo de fé, que vai ser no dia 25 desse mês, que você possa firmar até lá o seu compromisso também com Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Essa música fala bem de que nós seguimos a Jesus Cristo, não desistimos desse caminho, mesmo se os pais às vezes nos deixarem. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Se me deixarem meus pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem meus pais e amigos, atrás não volto nunca mais. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus meu guia, onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto nunca mais. Amém. Que Deus nos abençoe, uma abençoada semana a todos. E se alguém tem ainda alguma dúvida, quer conversar sobre o batismo, nós pastores estamos aqui. Que Deus abençoe, uma boa noite a todos.